Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Mind Hunter Podcast. Estou muito feliz de ter você aqui comigo, iniciando esse projeto. E hoje eu tenho um convidado mais que especial, meu amigo Davi dos Santos. Seja muito bem-vindo, Davi. Prazer é meu, Rui. Davi, ele trabalha com contabilidade, ele é o meu contador. E eu achei muito interessante trazer aqui para esse primeiro episódio, né? Porque é uma coisa que quase todo mundo precisa, né? Não é verdade? É verdade. Eu fico honrado, fico feliz por estar aqui, servi-lo. Obrigado. Sinta-se muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Cara, eu queria fazer a primeira pergunta para você. É o seguinte, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, acadêmica, como que você escolheu essa área de contabilidade. Certo. Eu acredito em vocação. Eu acredito que eu nasci vocacionado para ser contador. Hoje eu estou querendo aposentar, mas eu nasci com essa vontade, com esse desejo. Eu tenho alguns parentes, né, que são contadores, né, e eu sempre gostei dessa área mais administrativa. Então, dia 15 de junho agora desse ano, eu fiz 23 anos de profissão. Estou formado há 13 anos, tenho algumas especializações nessa área, porque a contabilidade é uma profissão muito abrangente, né? Ela abrange todo um escopo de conhecimento e a gente pode atuar em diversas frentes. Então, assim, eu sempre fui muito metódico naquilo que eu faço e eu gosto de papel. Tá? Se eu for fazer um esboço, eu risco, eu escrevo, eu contabilizo, eu planejo. Então, contabilidade tem muito a ver com planejamento. Então, desde novo, eu me senti atraído por esse caminho, né? Então, meio que, como eu já tinha prospectos na família que haviam testado a área, que já tinham conseguido validar que a profissão era uma boa profissão, foi meio que natural prosseguir para esse lado, né? Então, eu me formei, eu fiz o técnico em contabilidade. Depois do técnico em contabilidade, eu entrei para a faculdade, me formei em 2013, fiz especializações, auditoria, perícia, que é o comum que todo contador faz, né? Administração para grandes empresas, recuperação judicial, controladoria, consultoria financeira corporativa para média e pequena empresa, planejamento estratégico para negócios. Então, essa é a minha base de formação. E é algo que eu gosto de fazer, né? Apesar das pessoas acreditarem que a contabilidade é uma ciência exata, a contabilidade é uma ciência humana, né? Nós tratamos com pessoas. Apesar de tratar de cuidar do patrimônio, se você não cuida das pessoas, o patrimônio se esvai, né? Pessoas sadias têm patrimônios sólidos. Então, foi mais ou menos por isso que a gente decidiu seguir por esse caminho. Você falou um negócio muito interessante, que a contabilidade ela é uma área muito abrangente, não é verdade? Sim. Eu, pelo menos, tinha na minha mente, quando eu pensava em contabilidade, que era um serviço que você só fazia cálculos, mexia com planilhas, mas não é muito bem assim, né? Então, eu queria ver com você, qual que é o maior equívoco que você acha que as pessoas têm enquanto essa área aí de contabilidade? É exatamente isso. As pessoas têm a sensação de que contabilidade é só para gerar imposto, tá? Folha de pagamento. Então, o que acontece? As pessoas têm na mente a ideia de que o contador ele é um mal necessário, porque eu preciso pagar um imposto para o governo, então eu preciso de um contador. Eu preciso pagar o meu funcionário, então eu preciso de um contador. Mas, na verdade, o contador ele é um aliado do teu negócio. Um negócio sem um bom contador é um negócio fadado ao fracasso, tá? Então, a contabilidade ela tem um intuito de acompanhar o crescimento da empresa. Então, a assessoria contábil ela visa a organização da instituição numa maneira geral. Muitas vezes o empreendedor, muitas vezes não, de forma geral, o empreendedor brasileiro ele empreende por dois motivos. Ele empreende por paixão e ele empreende por necessidade. Por exemplo, o camarada trabalhou a vida toda, passou um pouco da idade e ele recebe de manhã cedo uma notícia, ó, passa lá no RH que a gente vai te demitir. E aí, nessa necessidade, ele se torna um empreendedor. E se tornando um empreendedor, ele não tem a qualidade técnica para gerir um negócio. Quem faz esse auxílio ao empresário é a contabilidade. Então, quando você tem na contabilidade uma parceria, você consegue ter um usufruto muito maior da assessoria que a contabilidade pode te oferecer.
Quando a gente fala de que o empreendedor ele empreende por paixão, é porque na conjuntura que nós vivemos hoje, principalmente aqui em Brasília, empreender é uma das melhores válvulas de escape para que você tenha uma vida financeira estável. Mas da mesma forma, daquele que empreende por necessidade, aquele que empreende por paixão, ele vai no peito e na raça. Ele não estuda sobre finanças, ele não estuda sobre administração de empresas, ele não entende como é que funciona o mercado. Muitas vezes ele entende bem do produto, mas ele não entende como lidar com a concorrência, ele não entende como formar bem um preço, ele não entende como apresentar o produto dele para a comunidade em que ele está inserido. Então ele escolhe um ponto ruim, apesar de ter um bom produto, ele está no lugar mal localizado. Então todas essas questões fazem parte do escopo que a contabilidade cuida. Porque a contabilidade, diferente do que as pessoas pensam, é a arte de cuidar de patrimônio. Então, nós cuidamos do patrimônio. O patrimônio que você pega pesado para construir, quem tem a responsabilidade de cuidar desse patrimônio junto com você é a contabilidade. Então, a contabilidade ela tem que ser vista como uma parceria mesmo. Tá? Quando você entende que o teu negócio ele pode alavancar e você não tem a técnica correta, você não tem as ferramentas corretas, o teu contador pode te auxiliar. Então, nesse gargalo, né, as pessoas têm a contabilidade como mal necessário. Se elas bem entendessem que um bom contador faz toda a diferença na vida da empresa dele, eles olhariam a contabilidade como um acessório, como uma parte do todo. Então, boa parte daquilo que eu lucro, daquilo que eu ofereço para os meus clientes, vem de uma boa administração, e a contabilidade está aí para isso. Muito interessante isso aí, cara. Nunca tinha pensado nisso. Uma pergunta sobre contabilidade é que o seguinte, eu acredito que no ano que vem vai entrar em vigor uma reforma tributária, não é? Isso. Eu queria saber quais são as principais mudanças que vai ter nessa reforma que as pessoas precisam tapar e saber, entendeu? Olha, a reforma tributária, ela vai modificar todo o escopo tributário do país, né? E, assim, o setor que vai mais ser impactado por essa reforma é o setor de serviços, tá? Então, o prestador de serviço ele vai ser mais onerado. Então, por exemplo, um prestador de serviço como eu e você, nós vamos estar no topo ali daquela carga tributária. Ela vai ser dividida em etapas, não vai ser... Ela vai começar a ser testada a partir de 2026. Provavelmente ela vai vigorar a partir de 2027. Não é algo que a gente precise se exasperar, porque a condição tributária, as alíquotas tributárias, elas vão basicamente se manter, tá? Alguns setores vão ser mais impactados, outros setores menos impactados. Agora, o que a gente precisa é se preparar para essa reforma tributária, principalmente para o novo empreendedor, já colocar nas suas contas, né, no seu planejamento, o tributo. O mal do brasileiro é que o brasileiro não se prepara para ser onerado. Então, a gente tem que entender que nós temos um sócio. E esse sócio ele ganha mais do que nós. E sem fazer nada. É o governo. Então, o governo ele está ali para receber a parte dele. Muitas das vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, o microempreendedor individual. O microempreendedor individual ele não paga imposto. Ele paga uma contribuição. E 90% dos microempreendedores não pagam essa contribuição. Porque nós, brasileiros, nós não temos essa cultura de se planejar para pagar o imposto, para fazer uma boa precificação. Então, o que eu digo para todas as pessoas que querem empreender é que já no escopo desse levantamento da empresa que ele quer montar, ele coloque o imposto como algo prioritário. Porque se você se prepara, você vai estar abastecido para suprir aquela demanda. E aí, como diz o outro, né? Se você não planeja o futuro, você planeja o fracasso. Então, se no teu planejamento você não coloca o teu imposto a pagar, no dia que você tiver que pagá-lo, você não vai ter o recurso para fazê-lo. E esse é o grande problema. O grande problema hoje que eu vejo não é a reforma. É a forma como o empreendedor se posiciona diante da questão tributária desse país. Né? Uma grande parte das empresas, das pequenas empresas, médias empresas nesse país, estão inadimplentes com o governo. Por quê? Porque não tem um planejamento prévio. Então, não é tanto pela reforma tributária.
não pelo que ela vai oferecer, não pelo tributo que eu vou ter que pagar, mas é pela minha incapacidade de me adequar às normas às quais eu sou submetido. Então, para que você tenha um negócio próspero, você tem que entender, nesse país, no nosso país, nós precisamos pagar imposto. Uhum. Tá? Você falou aí que o nosso principal sócio é o governo, não é Sim. verdade? E que realmente a taxação é algo muito oneroso para o empreendedor. Então, pensando nisso, eu acredito que tenham muitos empresários que acabam buscando a sonegação, né? Uhum. E até lavagem de dinheiro, outras coisas do tipo. Você que é da área, você acha que existem profissionais que acabam auxiliando o cliente a cometer crimes assim dessa maneira? Sim. Em toda profissão, em toda área, tem pessoas direitas e pessoas que não seguem o organograma. Né? Isso devido a vários fatores. Em qualquer lugar que você for, tá? Isso é uma cultura que está enraizada na mente do empreendedor. O empreendedor não quer pagar imposto, porque ele entende que ele não precisa sustentar a máquina. Uhum. Então, o que a gente precisa compreender, Rui, é que isso faz parte da nossa realidade. E o que eu tento colocar na mente dos meus clientes é o seguinte, olha, quanto mais imposto você paga, significa que mais a sua empresa está crescendo. Mas, Davi, eu não estou vendo para onde está indo o dinheiro. Muitas vezes é uma falta de gestão que eu tenho dentro do meu negócio. E então aquilo que eu tenho que pagar se torna muito alto, porque eu tenho uma péssima gestão. Então, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso aqui para você. Como o nosso país não tem uma cultura de estudar finanças, de compreender como se leva um negócio, como se planeja um negócio, como oferece o serviço ou a venda de um produto, acaba que vai virando uma bola de neve. Tá? Então, tudo se torna mais difícil. Quando eu não tenho princípios básicos de organização administrativa, quando eu não tenho princípios básicos de planejamento estratégico, eu vou fazendo as coisas no automático. E todas as vezes que eu faço alguma coisa sem planejar, aquilo vai me trazer um ônus lá na frente. E eu não vou conseguir arcar com aquilo, porque eu não me planejei para aquilo. Então, a realidade das empresas hoje, e existem muitos profissionais que explicam como burlar a lei, explicam como burlar o sistema, é porque dentro dessa conjuntura, eu dependo desse cliente. Se esse cliente não puder arcar com o pagamento do meu honorário, ele vai procurar um mais barato. Então, eu tenho que auxiliá-lo. Então, é um conjunto de questões que facilitam com que as pessoas não se planejem. Então, acaba que se torna um jogo seguinte, eu finjo que eu te pago e eu finjo que eu trabalho. Então, há uma prostituição, eu vou falar no meu setor, há uma prostituição muito grande. Então, aqui, onde o nosso escritório está lotado, eu tenho diversos concorrentes. E se eu cobro 1.500 de honorário, eu tenho um concorrente que vai cobrar 250, 300 reais. Exatamente pela posição em que o nosso país se encontra. Hoje é difícil você conquistar as coisas. Hoje é difícil você ter poder de compra. A inflação está disparando, a Selic está disparando, o poder de compra está retraindo. Então, o cliente ele vai procurar quem oferece, entre aspas, o mesmo serviço por um preço mais barato. E aí, dessa forma, você perde na qualidade do serviço. E o que está acontecendo é isso. Tem muitos escritórios pequenos, depois da pandemia, que eles incharam as suas carteiras e eles não conseguem dar uma assessoria adequada. Por quê? Porque o cliente está procurando preço. Então, ele passa a qualquer preço, então eu finjo que eu te pago e eu finjo que trabalho para você. É mais ou menos dentro dessa questão. Não é que o profissional não queira informar a forma correta para o cliente trabalhar, mas há todo um cenário que foi montado que inibe, talvez, a boa prestação de serviço. Entendi. Uma coisa importante que eu acho que as pessoas têm curiosidade de saber, que é como é que a Receita Federal pega as pessoas. Como que eles descobrem que você está sonegando, você realmente não pagou seu imposto corretamente? Porque é uma curiosidade, né? Será que eles fiscalizam as contas bancárias? Como que isso funciona?
Tá, vamos partir do pressuposto básico, tá? As contas bancárias, elas ainda possuem sigilo fiscal. Entendi. O sigilo fiscal ele só é quebrado a partir do momento que você passa por uma fiscalização, tá? Esse é o primeiro ponto. Só que nós temos uma facilidade hoje que se chama Pix, pagamento instantâneo. Tá? Esse pagamento instantâneo, ele não tem sigilo. Por quê? Quando ele sai da sua rede bancária e ele vai para a rede bancária da outra pessoa, essa informação automaticamente está indo para o Banco Central, está indo para a base da Receita Federal. Os bancos são obrigados a fazer informação desses valores, tá bom? Agora, na questão de como a Receita Federal sabe o quanto eu estou ganhando, o que acontece? Existem sistemas, que a gente conhece como sistema SPED. O sistema SPED é um sistema de declaração. Então, eu como contador da sua empresa, pego as informações de venda da sua empresa e informo isso para os bancos de dados da Receita Federal. Isso para o município, isso para o estado, isso para a União. Então, essas informações elas são trianguladas, tá? Então, quando eu compro e coloco meu CPF, eu estou dando à Receita a informação, ó, eu estou te informando... Somente quando coloco o CPF. Se eu não colocar o CPF, ele não sabe. Mas, por exemplo, todo produto para consumo, você vai comprar uma televisão, tá? Você quer a garantia. Sim. Então, você tem que botar seu CPF. Vou comprar um carro, certo? Então, o carro tem que vir no meu CPF, correto? Então, consumo e serviço, aquilo que gira de fato a economia, aquilo ali vai ser declarado. Passei no meu cartão de crédito. As operadoras de cartão de crédito, elas têm que, obrigatoriamente, fornecer informação ao Estado e à União. Então, são essas informações que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, na prática comum do dia a dia, que vão dando subsídios lá à Receita Federal. E é com base nessa informação, por exemplo, na declaração de imposto de renda, agora que venceu, dia 31/5. O fulano de tal, ele declarou para a Receita que recebeu 30 mil, mas ele comprou uma casa de 150 mil, um carro de 70 mil, ele comprou, sei lá, eletrodoméstico, ele mobiliou essa casa que ele comprou. No final da conta, ele gastou, dentro do ano, 300 mil, mas ele declarou que ganhou 50. De onde veio os 250? Então, são esses questionamentos que a Receita faz, porque ela está triangulando os dados. A informação da Receita que eu auferi no ano foi eu que informei, mas o que eu comprei também fui eu que informei, porque eu dei meu CPF. Então, são essas questões que a gente precisa estar atento, porque a Receita está atento. Tá? O que você, por exemplo, vamos trazer isso para o ramo da empresa. Tudo que passa na sua máquina de cartão de crédito, a Receita sabe. Não adianta você tentar esconder. Manda para o contador lá, eu vou te mandar aí esse mês que eu vendi 5 mil, mas passou 30 mil na tua máquina de cartão de crédito. O GDF vai pegar a informação que a operadora de cartão de crédito passou para ele e vai gerar uma malha fiscal. Essa malha fiscal vai fazer o seguinte, vai fazer o cruzamento com a informação que o contador informou e com a informação que a operadora de cartão de crédito passou. Beleza, tu informou 5, mas está faltando 25, porque tu vendeu 30. Só que além desses 25 que você não informou, você recebeu 15 mil de Pix. Essa informação eu também tenho. Desde agosto de 2022, é obrigatório a empresa que vende e recebe via Pix declarar essa informação. Ah, mas não vou declarar. A Receita sabe, porque essa declaração é direta. Então, todo o organograma de consumo que está na sociedade, ele é controlado pela Receita Federal. Essas informações estão sendo trianguladas o tempo todo. Antigamente, o camarada ia fazer a declaração de imposto de renda dele e ele colocava lá, eu paguei 50 mil para o médico fulano de tal. As notas eram manuais. Sim. Então, aquela nota lá, o camarada escrevia, o cara declarava, e depois ele ia lá e cancelava a nota, queimava a nota, mandava inutilizar. Hoje as notas fiscais são eletrônicas. Por que elas são eletrônicas? Porque quando a informação chega na base, ela já consta no banco de dados. Então não adianta eu dizer que paguei o médico se ele não emitiu nota. Se ele não emitiu nota, eu não posso computar. E a malha fiscal que demorava 5 anos, fechou dia 31/5, no dia 1º/6 já está na malha. Porque o cruzamento já foi feito. Sim.
Então, você falou que pagou fulano de tal, mas ele não emitiu nota, ele não emitiu recibo. É tudo sistemas e algoritmos que já denunciam ali, não precisa ninguém ficar checando aquela informação, né? Na verdade, nunca houve ninguém, né? Uhum. A malha fiscal é como se fosse uma peneira. Entendi. Uma peneira digital. Então, vai passando as informações ali, aí você deu mal sorte, a tua informação caiu dobrada. Aí ficou ali na malha. É por isso que a gente chama de malha fiscal. Entendi. Ela fica presa na malha e aí caiu na malha em 2021, certo? 2025, vamos colocar 2025. A receita retroage a 2020. Os últimos 5 anos são objeto de fiscalização. Então o camarada caiu por conta dessa declaração aqui. A Receita Federal pode abrir um sigilo bancário e verificar se as suas receitas estão declaradas corretamente. É por isso que muita gente está devendo muito, está com o CPF bloqueado na Receita Federal. Porque, mas eu caí na malha fiscal em 2025, por que está retroagindo? Porque a Receita tem essa prerrogativa. Os últimos 5 anos eles podem ser fiscalizados. Então, é um conselho que eu dou para você que declara imposto de renda, não brinque com a Receita. É melhor dever para Jesus do que para a Receita. Jesus te perdoa, a Receita não. Eu já ouvi falar que uma das poucas coisas que funciona no governo é a Receita, né? Porque eles têm interesse em fazer funcionar. Com certeza. A Receita Federal é o órgão principal de arrecadação. Tá? Ele é um braço da arrecadação. Tá? Então, por exemplo, se você está devendo a Receita Federal R$2.000, a Receita te notifica, você tem que pagar, você tem que pagar, você tem que pagar. Você não paga, eles têm um artifício que vai para a procuradoria, é o que a gente chama de dívida ativa. Por que ela é ativa? Porque quando ela é ativada, o valor dela só cresce. Tá? Então, você está devendo 2.000, ela vai para a dívida ativa, você vai pagar até 200% de ofício na multa. Tá? Por exemplo, estou devendo 2.000, a multa é 700. Eu posso receber uma multa de ofício de até 200% em cima desses mesmos 700, entendeu? Uhum. Então, aquele valor ele vai triplicando, quadruplicando. Vira uma bola de neve. E aí, o que ele faz? Ele te força a você fazer um parcelamento que você vai passar a vida todinha pagando. Entendeu? É uma forma de você girar o recurso. Tá? Porque a inadimplência hoje no nosso país é muito alta. O médio e pequeno empresário, depois da pandemia, ele tem sofrido maus bocados para pagar as contas. Então, o imposto ele sempre vai ficar para depois. Ele paga INSS, que é a Previdência, ele paga o imposto de renda retido na fonte do funcionário, ele paga o FGTS, mas geralmente o imposto da própria empresa, que é a parte que o governo se interessa, ele não paga. E aí a Receita vai cobrar, e ela vai cobrar, ela vai arrolar os teus bens, ela pode bloquear o teu CPF, tá? Acontece de pessoa física declarar errado, não resolve a malha fiscal, vai fazer uma transação bancária e não consegue. Por quê? Porque o CPF está bloqueado. E quem faz isso é a Receita Federal. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela tem esse poder, e é um poder de justiça. Se ele determinar que vai entrar lá e vai bloquear as suas contas para que você pague, você vai ter que pagar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas você tem um carro, está declarado. Eu vou pegar o teu carro, vai a leilão. Então, a Receita Federal é um órgão que funciona. Porque sem dinheiro nada funciona nesse país, né? Para você comer, você precisa de dinheiro. Para você abrir uma empresa, você precisa de dinheiro. Para você fazer qualquer coisa. Para você arrumar uma namorada, você precisa de dinheiro. Então, para que o governo funcione, para que as contas sejam pagas, o contribuinte tem que arcar com o débito que ele tem com o governo. E quem faz essa cobrança, essa fiscalização, é a Receita Federal. Falando sobre imposto, eu queria a sua opinião de contador sobre uma coisa. A pergunta é a seguinte: se você pudesse decidir como que a legislação tributária no Brasil funcionaria, quais mudanças que você ia fazer? É uma pergunta difícil, né? Porque ele vai mexer muito com a estrutura básica, né? Eu acho que o peso tributário do nosso país é muito alto. Então, se eu fosse responsável por isso, vamos colocar num cenário perfeito. Então, não é o cenário que o país vive. Nós estamos vivendo numa bomba relógio, né? O tempo está passando, está correndo e não tem muito o que fazer. Então, se eu fosse fazer num mundo perfeito, né, eu acredito que uma contribuição de até 12% da receita bruta em impostos seria o suficiente para girar a economia. Tá?
para venda, comércio. Para o serviço, até 9%. De onde vem esses percentuais? Esses percentuais é o que, no geral, a gente pagaria, certo? Se a gente pagar só aquele tipo de imposto. Se todo o nosso trabalho fosse deduzido só daquilo que a gente fizesse de fato. Se a gente não tivesse que pagar quando compra, se a gente não tivesse que pagar quando vai viajar. Seria uma forma de imposto único. Um imposto único ali. Então, facilitaria, porque como é que funciona hoje? Hoje você paga PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, ICMS, imposto sobre serviço, IOF, IPI. Então, assim, você tem uma gama de impostos e isso confunde a mente do contribuinte, porque são várias coisas. Então, o camarada não sabe o que ele está pagando. Como eu disse no início, as pessoas não estão devidamente dotadas de conhecimento a respeito do andamento do seu negócio. Então, ela tem que pensar em comprar, ela tem que pensar em precificar, ela tem que pensar nas metas de venda. Então, ela se preocupa muito pouco com a parte jurídica, né, com a parte tributária. Ela deixa isso na mão do contador. Só que ela não para lá no contador para sentar, para entender o que está acontecendo. Por que eu estou pagando tanto imposto? Então, o camarada paga ali no lucro presumido, que é uma forma de tributação, onde a Receita Federal ela define que um prestador de serviço ele vai lucrar 32%. Então, ele faz uma presunção do meu faturamento dos últimos 3 meses, ele presume que desse faturamento bruto, o lucro é 32%. Não, mas o meu lucro é só 5%. Mas a Receita definiu que é 32%. Entendeu? Então, ele vai pegar isso, vai deduzir os 32% e vai achar uma base de cálculo. E essa base de cálculo, se ela for igual a 60%, você vai jogar 15%. Se ela for 65%, você vai jogar mais 10% em cima desses 5%, que ultrapassou 60%. Isso você vai pagar de imposto de renda. Tá? Você vai jogar mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, isso é uma parte do imposto, mas ele tem imposto sobre faturamento, 0,65% de PIS, 3% de COFINS, dependendo da atividade, 5% de ISS, dependendo do comércio, 20% de ICMS aqui no DF. Então, a carga tributária é muito pesada, e o camarada está pagando um monte de coisa, ele não sabe o que ele está pagando. Então, se você simplifica aquilo ali e deixa uma alíquota fixa, você consegue girar, porque o camarada ele vai ter a noção daquilo que ele tem que pagar. Tá, eu tenho que pagar tanto, então o meu preço já vai ter embutido isso aí. Certo? Então, o nosso regime tributário é muito complexo. O cidadão que tem que se preocupar em pagar a conta, ele não tem tempo para ler legislação. Ele não tem tempo para entender que se ele buscar comprar fora de Brasília, ele vai pagar uma alíquota mais barata. Ele não vai entender que se ele fizer uma boa compra, muitos né, não entendem isso, se eu fizer uma boa compra, a minha lucratividade aumenta. Então, essa correria do dia a dia inibe um pouco o camarada de entender como funciona o fluxo do negócio dele. Então, no mundo ideal, né, se todo o cenário fosse favorável, uma alíquota pré-fixada seria mais fácil. Seria mais fácil para o profissional que cuida dessa parte da tributação e seria mais fácil para o empreendedor, porque ele sabe exatamente o que ele vai pagar. Se eu sei exatamente o que eu vou pagar, eu faço o meu preço em cima disso que eu vou pagar. Mas eu não sei isso. Por exemplo, tem cliente que compra e na mesma nota de compra ele paga 4 tipos de CMS diferentes. Ele paga antecipação, ele paga substituição tributária, ele paga o diferencial de alíquota. É tudo dentro do mesmo imposto do ICMS. Mas ele paga na mesma nota 3 tipos de impostos diferentes. E aí, como é que o camarada que está preocupado em fechar as contas no final do mês, ele vai compreender isso? Entendeu? E aí, muitas vezes, nem o próprio contador tem essa capacidade, porque ele está tão inchado de clientes que ele não consegue prestar uma boa assessoria. Por quê? Porque senão a conta no final do mês não fecha. Entendeu? Eu tenho uma demanda a suprir, eu tenho uma despesa para pagar e no final da conta não fecha. Então, num cenário ideal, uma alíquota pré-fixada seria excelente. Né? Mas no nosso país não tem como, está tudo quebrando, né? As contas estão no vermelho, então você vai pegar a conjuntura atual hoje, o governo oferece um IOF, que é um imposto de regulação, tá? E ele pega para oferir contribuição, para aumentar a receita. Por quê? Porque as contas não fecham. Então, no cenário ideal, a proposta que a gente tem não atende.
Entendi. Tem que ser confuso para que a arrecadação seja maior, então. Exatamente. Entendi. Porque você não tem tempo de estudar. Por exemplo, o ICMS ele muda de manhã, amanhã de manhã ele mudou de novo. O mesmo produto. Então, assim, é uma coisa que E para cada produto existe um imposto diferente, correto? Não, por exemplo, quando você faz venda, comércio, o comércio você paga o imposto de circulação de mercadoria, que é o ICMS. E aí o ICMS ele é um imposto só para todos os produtos. Todo produto tem ICMS. Aí você tem dentro da lei algumas isenções, alguns benefícios fiscais. Por exemplo, a pessoa que mexe com hortifruti. 90% do hortifruti, a alíquota é zero. Ele não paga o imposto. Entendeu? É zerado. Mas aí suponhamos que o camarada vai vender combustível. Aí o imposto já é lá em cima. Ele tem alguns benefícios fiscais. Tá? Por exemplo, o camarada que mexe com farmácia. A maioria dos produtos farmacêuticos, eles têm uma diminuição do PIS/COFINS na hora que você vende. Por quê? Porque você já está pagando PIS/COFINS quando você compra. Então tem todo esse arcabouço técnico aí que você teria que entender. E o empreendedor não tem como parar para saber isso. A menos que você tenha tempo sobrando. Quem é que tem tempo sobrando hoje, né? Ninguém. É isso aí. E uma coisa que eu acho muito interessante que funciona em outros países, além de ter essa questão do imposto único, né? É que, por exemplo, nos Estados Unidos você vê que quando você faz uma compra, ali está descrito quanto você pagou de imposto, quanto você pagou de produto. Acho que se isso acontecesse no Brasil... Transparência, né? Transparência. Mas como é que você vai gerar transparência com o sistema da forma como ele está? Então, é muito complexo essa questão. Seria mais fácil se você tivesse por exemplo, você pega, o seu exemplo foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma economia plena. Ele não depende de fatores secundários. É uma economia que se sustenta, tá? Então, mesmo que ele tenha, por exemplo, que fazer importações de mercadoria de outros países, ele tem poder para estabelecer a indústria dentro do país e dentro do país ele gerar competitividade, que não é o nosso caso. O Brasil é o contrário, ele tem a matéria-prima, ele exporta a matéria-prima e importa o produto industrializado. O que a gente consome aqui é um consumo de segunda categoria, porque é muito mais vantajoso por exemplo, para o produtor exportar, porque a lucratividade vai ser maior, embora pague tributos difusos daqueles normalmente fariam dentro do sistema interno, mas o retorno é maior. Então, para que se tenha uma transparência, é preciso ter uma organização. E o que a gente tem hoje na cultura organizacional é um reflexo da cultura do nosso país como governo. Você tem uma desorganização generalizada, que é muito difícil organizar, então isso vai virando um ciclo vicioso, tá? Por exemplo, 90% dos brasileiros, acho que não chega a 90%, mas bem próximo disso, estão endividados. 90%? Por aí. Tu pode pega um grupo de 10 amigos da tua idade, tá? Menino da tua idade não devia ter o nome sujo, mas pega menino da tua idade, uns 10, e faz a conta. No mínimo 6 vai estar. Vou fazer essa pesquisa. Menino, tá? Agora você pega um grupo de homens casados, na faixa de 26 até 40 anos. Esse número vai aumentar. Por quê? Porque o brasileiro não tem essa cultura. O brasileiro tem uma cultura de consumismo. Sim. E isso se reflete na vida empresarial, tá? O que acontece muito? Uma das regras básicas da administração é que o patrimônio do sócio não deve se confundir com o patrimônio da empresa. O que é isso? A empresa ela tem uma receita, ela tem despesas e ela tem o lucro. Esse dinheiro é da empresa. Tá?
Aí o que é que o camarada faz? Essa empresa que ela paga para ele um prolabore. Prolabore é salário do sócio. Paga o prolabore dele. E ele fala assim, caramba, o prolabore não está dando, tem que pagar a parcela do carro. Aí ele pega o boleto do carro e manda para a moça do financeiro da empresa. E ela paga com o dinheiro da empresa o boleto dele. E aí vai virando uma confusão. Tá? E é essa confusão que está acabando com muita empresa, porque você não consegue identificar se a empresa tem saúde financeira. Muitas vezes o cara tem uma empresa aqui, ele faz outros serviços por fora e o dinheiro está dentro do bolso, ele faz esse dinheiro girar. E dá uma falsa sensação de que a empresa está dando conta. Aí se você for colocar no papel, ele está botando dinheiro dele para sustentar a empresa, que era o contrário, a empresa tinha que sustentar ele. Mas por que isso está acontecendo? Porque eu não me organizo adequadamente, mas isso é uma cultura. É uma cultura. O brasileiro não estuda, o brasileiro não pega, assim, eu vou investir o meu dinheiro. Eu vou poupar para juntar X valor para comprar à vista. Não. Ele vem com a ideia, né? E aí a oferta vem e fala assim, eu parcelo para você em 60 vezes. Uhum. Você pode usar o teu cartão de crédito. Então ele vai na onda do consumo e daqui a pouco ele está enforcado. Ele não consegue pagar, o nome dele suja, as linhas de crédito acabam e ele fica impedido de crescer. Então, basicamente é isso que acontece com o nosso país em todos os setores. E o reflexo de como é organizado, administrado as finanças públicas, ela se reflete na forma como eu, como gestor privado, vou gerir as minhas contas na minha empresa. A forma como eu, pessoa física, vou gerir as minhas contas como família. Então você vai ter um grande número de pessoas que estão com o nome sujo, com limitação de crédito. Provavelmente você tem muitos amigos que são servidores públicos. 90%, eu ia falar 90%, mas deve ser um pouquinho menos também. A maioria deles estão pagando depois de 15 anos empréstimo que eles fizeram no primeiro ano que eles assumiram. E para servidores dão empréstimo até? Eu conheço pessoas que quando faz a dedução lá, sobe um salário mínimo, de tanto empréstimo que ele pegou. O camarada novo tá lá com 10 anos no serviço público, tá devendo 500 mil de empréstimo, entendeu? Então, assim, o camarada tá ganhando um bom salário, porque aqui em Brasília os salários são bons, e ele não se organiza adequadamente para gerir as próprias contas. É isso que acontece quando o camarada desse vai abrir uma empresa. O dinheiro começa a entrar e ele se deslumbra, então ele não se organiza adequadamente. Então, isso vai virando uma espiral, um ciclo vicioso, que é um ciclo que a gente precisa quebrar. A gente precisa, né, como cidadão, ter essa noção de que a gente precisa administrar melhor, administrar nosso tempo, administrar nossos recursos, administrar a forma como nós consumimos. E aí talvez a gente consiga dar uma guinada melhor para que a gente tenha uma transparência melhor nas nossas questões, tá? Porque é uma cultura que ela está enraizada. Então, assim, você vai olhando para as pessoas vivem, elas pagam cartão de crédito para gastar o cartão de crédito, para o mês que vem pagar de novo, gastar de novo. Uhum. E aí abre um outro crédito, ele pega 2 cartões de crédito, ele gasta nos 2. Aí ele deixa de pagar esse aqui, aí usa esse aqui para pagar esse. E aí vira uma bola de neve, daqui a pouco o cara não tem dinheiro para fazer nada. Ele deixa de pagar os 2 cartões. E o crédito rotativo vai aumentando, e ele perde totalmente o poder de compra. Entende? O nome dele fica sujo no mercado, e aí ele fica esperando um feirão do Serasa, que ele está devendo 10 mil e paga 2, mas nunca mais ele vai obter um crédito na vida. Entendeu? Ou eu compro um carro e entro na justiça para baixar os juros. E essas coisas que se tornam recorrentes na vida, elas atrapalham o crescimento do próprio país. Porque você está formando pessoas para agirem seguindo o fluxo. Entendeu? Então, você, por exemplo, que é um jovem, é uma responsabilidade que a gente vai colocar nos ombros de vocês. Porque se nós não mudarmos a nossa mentalidade como nação, como pessoas, o nosso futuro vai ser desastroso. É verdade. E como você falou que a cultura do país influencia a forma como é governado, né?
a instituição Brasil também está extremamente endividada, né? Sim. Tem aí, acho que mais de 1 trilhão, né? De questão de dívida. E você falou algo muito interessante, que essa questão da dívida é também muito cultural, né? Realmente as pessoas vão lá e não tem esse costume de planejamento e tal. Mas até que ponto esse é um problema que é um problema cultural e também não é um problema do sistema? Porque, por exemplo, aqui no Brasil tem uma taxa de juros que é abusiva, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa que parcela, ela entra muito mais fácil numa bola de neve por causa dos juros que é cobrado em cima desse empréstimo, não é verdade? Sim. Então, o que acontece? Tudo é uma questão de cultura, de fato. Por exemplo, eu sou contador, eu tenho que ler contratos, mas eu não gosto de ler contrato. Mas eu leio. Porque se eu não ler o contrato que está na minha mão, eu não vou saber o que eu estou assinando. Mas as pessoas não leem contrato. Começa por aí. O brasileiro, ele peca em hábitos que deveriam ser hábitos comuns do dia a dia. Entendeu? Então, o que acontece? Quando eu assumo uma dívida com juros altos, na maior parte das vezes eu nem sei o que está escrito no contrato, eu não estou lendo o contrato. E quando eu leio, eu não entendo, eu não busco saber. Porque antes de você... Como é que você celebra o contrato? Assinando. Então, antes de assinar o contrato, eu tenho que fazer a leitura dele. Eu tenho que ter um advogado que entenda de contrato, que entenda de taxa de juros, para verificar se eu não estou sendo lesado. O que acontece muitas vezes, o camarada vai comprar um carro e ele paga 2 carros. Mas a legislação, ela limita. Só de juros, né? Exatamente. Ela limita certos abusos. Mas eu não tenho essa cultura de ler o contrato, eu não tenho essa cultura de ter um advogado que possa cuidar dessas questões para mim, tá? Por exemplo, você assiste filmes de negócios nos Estados Unidos, você vai perceber que a cultura deles é totalmente diferente. Qualquer negócio que eles vão celebrar, tem um advogado do lado. Qualquer questão de negócio que eles não fazem a portas fechadas, só eu e você falando de boca. Muitas pessoas, por exemplo, o camarada vai comprar um carro, ele compra o carro de um terceiro, muitas vezes não passa nem pro nome. Aí eu que vendi o carro, deixo por isso mesmo. Aí o cara sai pegando multa adoidado aí na rua e as multas vêm pro meu nome. Por quê? Porque eu não fiz um contrato, eu não celebrei da forma como deveria, né? Porque se eu fizer isso, eu vou pagar mais taxa. Aí acaba que fica pagando mais caro. Então, isso é uma cultura que ela tem que ser quebrada. E isso vai porque a educação do nosso país ela é deficitária. Na época que eu comecei a fazer a faculdade, lá meados de 2010, 2009, 2010, a gente lutou para trazer uma matéria para dentro da nossa grade, que era a administração financeira pessoal, tá? Finanças pessoais. É uma matéria, você vê, 2009, não é tão distante, tá? Tem menos de 15 anos. Então, há 15 anos, você não se falava de administração de recursos pessoais. Então não se ensina as pessoas, a pessoa física, a cuidar bem do seu dinheiro, a investir o seu dinheiro, a fazer bons negócios. E o problema está aí. Quando a educação é deficitária, ela falha naqueles processos simples de instruir a pessoa o que ela tem que fazer, a sociedade falha. E aqui está o grande problema do Brasil. A educação nossa é deficitária, e principalmente com relação a finanças. Tanto finanças corporativas, por exemplo, a gente está programando uma palestra que vai falar sobre administração corporativa. E a gente começou a montar o projeto e estava pensando em 15, 20 empreendedores. E a gente montou o grupo. E começamos a passar o material dessa palestra, o que a gente iria abordar. O grupo passou de 400 pessoas em 2 meses, porque é uma necessidade. Todo empreendedor hoje está passando por dificuldade porque tem incapacidade de administrar bem o seu negócio. Porque não entende os princípios básicos. O camarada não sabe fazer um planejamento estratégico. O camarada não sabe como criar uma meta. O camarada não sabe como cuidar do fluxo de caixa. Ele não entende o que é um ponto de equilíbrio, por exemplo. Entende? Ele não entende o que é capital de giro.
Então, são questões simples que eu deveria saber e não sei. Por quê? Porque eu não fui ensinado. Então, o grande problema do Brasil é a educação. A gente não educa. Por exemplo, a minha filha, ela gasta o meu dinheiro, mas não gasto dela. Porque é mais fácil gastar o do pai. Entendeu? Então, você vai ensinando aos poucos, né, as novas gerações a tratarem melhor o dinheiro. E talvez, lá na frente, daqui 20, 30 anos, a gente tenha uma sociedade mais consolidada com relação à administração de finanças. Tá? Mas o problema do Brasil hoje é porque ninguém estuda. Essa cultura, ela vem se arrastando desde 1500 e a gente vai achando que está tudo certo. É verdade, né? Você falou aí que essa questão das dívidas é cultural, né? E talvez isso até influencie nos juros, porque tem tanta gente que não está sendo capaz de honrar os seus compromissos, de pagar as pessoas que ele pegou emprestado, que essa pessoa que empresta, que são os bancos, às vezes tem que aumentar, né, esses juros para que os outros paguem essa inadimplência, não é verdade? Exatamente. Talvez por isso seja tão alta a nossa taxa de juros. Mas, é assim, como é que você lucra? Como é que lucra? Você tem que vender um produto ou serviço. Né? Juros compostos. Tá? Quando você vai rolando a dívida, eu falo isso porque isso é um costume. Tá? O camarada que tem mais de 2 cartões de crédito, com certeza uma hora ele vai deixar de pagar um. Porque o cartão de crédito é para suprir uma necessidade. E as pessoas estão utilizando o cartão de crédito como se ele fizesse parte do salário. É uma cultura, entendeu? Então, o que acontece? Isso são fatos comprovados, tá? Estudo de caso, inclusive. Então, o que você pega? Você pega o camarada, ele ganha até bem, razoavelmente bem, para uma classe média baixa, né? Que dá para ele viver. Só que eu não estou acostumado a querer viver com o que eu posso. Eu quero outras coisas. Eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero uma faculdade melhor para o meu filho, um colégio melhor para o meu filho e tal. E aí eu vou inchando, né, essa minha capacidade. Eu vou utilizando cartão de crédito. Daqui a pouco chega num patamar que eu não consigo pagar a fatura. E aí eu vou pagando só o mínimo. E aí o rotativo ele vai crescendo. Aquilo vai se tornando uma bola de neve. Vai acabar que eu pego esse outro cartão que está livre para pagar esse que está estragado. E aí vai virando outra bola de neve. Daqui a pouco eu não consigo pagar nenhum dos dois. E aí, tudo que eu sonhei, caramba, eu não consigo pagar o carro. Não estou conseguindo pagar a parcela da minha casa, minha vida. E aí você vai entrando em um desespero e o operador financeiro ele não quer saber disso. E simplesmente as pessoas vão deixando para lá, entendeu? Tira do teu nome, bota no nome de terceiro e espera um feirão da vida, onde você possa pagar bem menos do que o valor. Então, o sistema está pronto para isso. Ele não está ali para te fazer dar certo. Tá? O sistema capitalista está ali para que você de fato consuma. Então, o consumo, ele te atrai. Mas se você não tiver consciência da forma como você consome, você vai entrar num problema, porque o sistema foi feito para isso. O sistema nunca perde, entendeu? Então, não é que é uma ideia pensada, assim, nós vamos preparar isso aqui para que supra, não é porque a forma como a gente vive, tá? A forma como o brasileiro vive fomenta, sustenta aquele sistema. Os que são bem organizados, eles sempre vão pagar pelos desorganizados. Isso em qualquer área da vida. Entendeu? Porque sempre vai ter alguém ali que vai estragar o que a outra pessoa está construindo. Principalmente quando você vive em comunidade, né? Vive em sociedade. Então, essas práticas, elas estão enraizadas dentro da nossa cultura. E esse é o grande problema nosso. Quando você enraiza de forma profunda um erro, você vai errar até alguém cortar aquela raiz, né? Então, essa mudança de mente, né? Essa mudança de pensamento, essa metanoia que a gente precisa ter, ela começa pequena, mas ela tem que começar. Então, assim, é por isso que a gente está tentando trazer esse tipo de informação para empreendedores. É por isso que a gente tem batido na tecla, olha, você tem que se valorizar como profissional. Muitas vezes,
eu como empreendedor, eu acredito que o maior ativo da minha empresa é o meu produto. Não é. O maior ativo da sua empresa é você. Se você não estiver bem, a tua empresa não vai bem. Então eu tenho que me valorizar. E como é que eu me valorizo? Aprendendo. Como é que eu melhoro os meus processos? Estudando. Então, se valorizar é se colocar na perspectiva de chegar ao entendimento pleno de que eu posso fazer melhor, né? Que eu tenho possibilidade de crescer. E aí a gente consegue modificar o que está enraizado culturalmente. É impossível? Não é impossível. É fácil? Não é fácil. Mas dá para fazer. A gente só precisa ter tempo. Não é para mim. É uma semente que eu estou plantando para alguns anos para frente. Então, assim, minha esposa fala assim, você perde muito tempo falando com o cliente. Mas se eu conseguir mudar a mentalidade dele, nessa primeira conversa, ele não vai me dar trabalho. Então, são sementes que a gente vai plantando. E lá na frente a gente vai colher alguma coisa. Talvez eu não colha, mas minha filha colha. Né? Talvez teu pai não colha, mas você vai colher. E assim, sucessivamente. Uhum. Essa questão dos juros compostos que você falou é interessante, né? Porque da mesma maneira que pode colocar alguém numa bola de neve de dívidas, também é uma coisa que pode funcionar ao seu favor, né? Se você investir esse dinheiro. Exatamente. Exatamente. No curso que a gente ministra de finanças corporativas, a gente tem um módulo de finanças pessoais. E nesse módulo de finanças pessoais, a gente traça uma estratégia para que essa pessoa ela saia da dívida e comece a investir. E a primeira coisa que a gente demonstra é o seguinte: não tem nada que você invista que pague o que você paga quando você está devendo. Então, por exemplo, você vai comprar um carro, você vai pagar a última parcela e a primeira. E você vai abater um bocado de juros lá na última parcela. Beleza. Mas se você pegar isso aqui no tempo curto, se você atrasar uma parcela de R$ 1.600, 10 dias, você vai pagar 1.650. Se você adiantar 10 dias, você vai receber R$ 1 de desconto. Então, a ideia nossa é exatamente fazer a chave virar, tá? Porque, olha, imagina o tanto que você está pagando aqui porque você está endividado. Imagina o tanto que você poderia ter poupado para juntar, para receber esses juros aqui. Mas os juros é pequeno. Pois é, mas você está pagando. Então, é tudo parte de uma mudança de mentalidade mesmo. Então, você se organiza e depois que você se organiza, você começa a investir. Porque é impossível investir se você estiver desorganizado, se você estiver devendo. Né? Não, a conta nunca vai fechar. Mas o entendimento disso é que você pode fazer os juros trabalharem a seu favor. Né? Rendeu R$ 1, mas eu não fiz nada para ganhar esse R$ 1. Rendeu R$ 10, mas eu não fiz nada para render esses R$ 10. Eu só me organizei. Então essa mudança de mente ela é amplamente necessária para o nosso tempo. E se jovens como você decidirem mudar a mentalidade e fazer o negócio para andar, o Brasil prospera. É verdade. Você citou aí um exemplo dos juros compostos, né? E o do carro, que às vezes as pessoas pagam 2 carros por causa que parcelam muitas vezes. Só que o carro é um negócio interessante, que o carro ele também tem 100% de imposto em cima dele. Então, na verdade, a pessoa ela não está comprando um carro. Ela está comprando um carro para ela, um para o governo, e ainda parcela isso daí e ainda paga mais um carro de juros. Exatamente. Interessante, né? Eu tô no meu consumo. O problema não é parcelar, entendeu? O problema é você estar preparado para pagar esse parcelamento. Porque eu sei que a realidade de todo mundo é difícil. Então não tem como, vou juntar. Você vai passar 10 anos juntando para pagar. Não, então é se programar para conseguir pagar. Aí é o que você falou. Eu pago um carro para mim, eu pago um carro para o governo e eu pago um carro para a concessionária. Entendeu? Então a ideia de você estar preparado, porque você tem uma boa formação administrativa, vai evitar que você tenha que fazer esses excessos. Porque se eu começo isso cedo, tá? Qual é o grande problema? A gente começa a pensar nisso tarde demais. Quando eu caso,
Rapaz, eu poderia ter feito isso quando eu era solteiro. É óbvio que era mais fácil. O dinheiro é só seu, você não tem conta para pagar, você está morando na casa do seu pai. E aí é a questão da cultura de novo. Tá? Eu não dou valor àquilo que eu não vejo, né? Aquilo que eu não trabalho para construir. Então, é muito mais difícil. Então, as pessoas vão criando essa maturidade depois de um certo tempo. Mas, dependendo da pessoa, quando ela começa a fazer essa administração cedo, ela compra o carro à vista. Entendeu? Ela compra a casa à vista. E por quê? Porque desde o início ele aprendeu a poupar e não a gastar. E com isso eu não quero dizer que a gente tenha que viver uma vida ruim porque eu tenho que construir lá na frente. Não. Tudo tem que ser equilibrado. Tá? Um dos princípios básicos da administração é que eu preciso, para ter sucesso, me organizar. E quando eu me organizar adequadamente, eu tenho um bom tempo para lazer, eu tenho um bom tempo para cuidar da minha família, eu tenho um bom tempo para cuidar do meu negócio, eu tenho um bom tempo para cuidar das minhas finanças. Então, ele modifica toda a amplitude da vida, não apenas aquela parte financeira. A gente fala muito de finanças, é porque sem dinheiro você não faz nada. Entendeu? Você pode ter as melhores ideias, mas se você não tiver dinheiro para executar essas ideias, você vai demorar muito, vai penar muito, vai errar muito. Então, a gente fala muito do dinheiro por conta disso. A nossa vida, ela depende muito desse recurso. Então, se eu não souber administrar esse recurso, eu não vou ter para investir amanhã, né? Então, o que a gente tem que pensar é isso. Eu preciso conquistar e não tem jeito, eu me organizo para conseguir pagar. Para não deixar os juros me consumirem lá na frente. Todo mês eu pagar aquela parcela atrasada. Aí você vai juntando ali em 60 meses, você pagou R$100 a mais em cada mês. Entendeu? Você já estava pagando 2 carros e ainda está dando mais dinheiro. Então, são essas questões que a gente precisa entender. O problema não é o parcelamento. O problema é eu não ter capacidade financeira para arcar com aquele compromisso. Que é o que acontece. As pessoas, elas sonham, e sonhar é bom. Só que eu tenho que me preparar para realizar meu sonho. Eu costumo falar para os mais jovens, né? Eu tenho jovens trabalhando comigo no escritório, eu falo para eles, cara, quando você for sonhar, você não sonha com a lua, tá? Você sonha com a mexerica que está ali no pé na tua frente. Que se você levantar a mão, você consegue tirar ela. Porque o sonho de chegar à lua, ele vai ser construído com cada passo que eu dou. Eu vou celebrando cada conquista. Então, quando eu planejo comprar um carro, eu tenho que fazer esse planejamento direitinho para eu ir conquistando e saboreando essas conquistas. Para eu não ter que depois devolver o carro. Para eu não ter depois que entrar na justiça para diminuir e abater os juros abusivos. Para depois eu não ter que estar escondendo o carro porque eu estou com um processo de busca e apreensão. Porque eu não me preparei adequadamente. Então, o problema não é parcelar em 60 vezes e pagar 2 carros. O problema é eu parcelar em 60 vezes, pagar 2 carros e não ter dinheiro para pagar. Esse é o problema. Entendi, perfeitamente. Davi, muito obrigado por essas dicas, por esse bate-papo. Acho que foi muito importante para quem está assistindo, né, essas informações. Tenho certeza que vai ajudar várias pessoas, né, a ter essa mudança de mentalidade. E antes que a gente terminasse aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para aquela pessoa que é empreendedor, para aquela pessoa que talvez esteja pensando em começar na área da contabilidade, para o nosso ouvinte. O que você poderia deixar de mensagem antes que a gente termine esse programa? Eu agradeço, tá, o convite. Estou me sentindo honrado por essa oportunidade. É um prazer servir e compartilhar aquilo que a gente tem. E eu quero dizer a você que é empreendedor, você, Rui, também, valorize-se como pessoa. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu pensar em abrir um negócio é que eu sou o principal ativo desse negócio. Esse negócio ele vai existir por minha causa. Então eu preciso me preparar adequadamente. Eu preciso entender princípios básicos de finanças, princípios básicos de empreendedorismo, princípios básicos de organização e de administração. Para que eu crie uma rotina, para que eu crie processos, para que eu crie sistemas que vão facilitar a minha vida. Empreender por paixão é bom, empreender pela necessidade, às vezes é uma boa saída, mas empreender com consciência
é a melhor coisa que eu posso fazer para o meu negócio. Quando eu empreendo com consciência, eu consigo formar bem o meu preço. Eu consigo valorizar o meu produto. Eu consigo prestar um bom serviço. Eu consigo apresentar de forma consistente aquilo que a minha empresa tem de valores. Tá? Muitas vezes a gente vê, você entra numa empresa grande, está lá missão, valores e visão. E muitas pessoas têm aquilo ali, mas não têm a ciência do que eles estão fazendo. Então eu preciso entender qual é o processo que eu preciso fazer antes para que a minha empresa tenha sucesso amanhã. Isso é visão. É saber aonde eu quero chegar. A missão é o que eu vou fazer para alcançar essa visão. E os meus valores é aquilo que eu não posso negociar. Não posso negociar o meu comprometimento, não posso negociar a minha disciplina, não posso negociar a minha boa administração, o meu tratamento, o meu relacionamento com as pessoas. Não posso negociar. Isso são meus valores. Então, o que eu dou de conselho às pessoas que nos ouvem hoje, que nos assistem hoje, é que elas saibam o que elas estão fazendo. Valorizar-se no sentido de aprender para desenvolver bem feito. E para quem quer estudar contabilidade, você tem que ter vocação. Não tente fazer contabilidade só por conta de dinheiro. A gente consegue ganhar dinheiro, mas se não tiver vocação, vai matar você. É uma área que abre para vários leques, você pode trabalhar em diversas frentes, mas é preciso gostar daquilo que faz, porque é bem puxado. É sim. Valeu, Davi. Valeu, meu irmão. Mais uma Obrigadão. vez. Pessoal, até o próximo episódio, viu? Valeu. Valeu.